Oi pessoal, sou Miro Ferreira, diretamente da barbearia Miro aqui no Campo Belo, com mais um episódio de Papo Afiado, o nosso podcast onde nós conversamos com barbeiros, cabeleireiros sobre a profissão. E hoje eu trouxe aqui um especialista em cabelo. Antes, porém, gostaria de agradecer a GSB pelo apoio nos equipamentos para nós realizar a gravação e a Buxi. Eu trouxe hoje aqui um convidado, Dr. Eduardo Prado, que eu conheci na clínica Robert Thelma, uma clínica de implante de cabelo, que foi o que fez eu ficar com esse topete bem grande aqui. Se vocês prestarem atenção, no primeiro episódio do podcast, eu estou com o cabelo bem curtinho. Doutor Eduardo, obrigado pela presença. Gostaria que você se apresentasse aí para o público, para os cabeleireiros amigos nossos que seguem o canal, para os clientes, falar um pouco sobre implante ou transplante de cabelo. Miro, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação poder estar aqui, né? A gente está numa fase que o transplante está em alta, então são dúvidas que chegam a cada dia. Então o intuito é a gente conseguir esclarecer a população, levar uma informação segura e de qualidade. Porque a galera, os clientes aqui tem muita dúvida, todo mundo tem dúvida sobre implante, né? É feito por um médico ou é feito por pessoas que estudam estética? No seu caso, o senhor é médico mesmo. Isso, eu sou médico. Hoje, para que se faça o transplante capilar, é exigido que seja médico, né? A profissão precisa ser médico, né? E junto com a equipe que vai acompanhar. Então, temos os enfermeiros, os técnicos, para a gente realizar o transplante. Qualquer pessoa pode fazer o transplante capilar, doutor? Tem idade mínima? Como que é? Miro, é uma das perguntas mais frequentes que a gente recebe no consultório. Não são todas as pessoas que conseguem fazer. Nós precisamos que essa pessoa tenha a área doadora. O que seria uma área doadora? Seria fios que a pessoa tem para que ela doe esses fios do próprio corpo para a gente implantar na região que está calva. Então, se a gente tem um caso de um paciente que é muito calvo, né? O paciente que nós chamamos de grau 7, aquele totalmente calvo, ele não tem nenhum fio em cima, e normalmente a área doadora, que são os fios da lateral, já está escasso, já é uma área pequena com poucos fios, então é uma matemática, né? A gente não pode pegar fio de outras pessoas, então tem que sair do corpo. Então, se esses fios eles não forem suficientes para a gente conseguir cobrir essa região, aí a gente inviabiliza, porque não vamos conseguir entregar um resultado que seja satisfatório para o paciente. Há risco de rejeição? Há risco de rejeição caso o paciente tenha alguma doença autoimune. Ou seja, o que é isso? Né? É alguma doença que o próprio organismo ataca as células do corpo. Né? Perfeito. Então, nessas situações, antes de que o paciente vá para o processo do transplante, né, uma cirurgia, nós pedimos alguns exames pré-operatórios. Então, a gente faz um check-up laboratorial, eletrocardiograma, passa em avaliação de risco, né? Tem toda uma anamnese que é feita, né? Uma consulta pré-operatória, onde a gente vai pegando se esse paciente tem alguma contraindicação. No caso, se o paciente já tem uma doença autoimune, o transplante, na maioria das vezes, ele é contraindicado, a não ser que essa doença esteja controlada. Então, geralmente, a gente trabalha junto com o médico que dá assistência nessa doença específica. Tá? As técnicas mudaram muito nos últimos anos, né? Eu me lembro que primeira vez que no salão, na barbearia, a gente via implantado, era implantado de chumaço. Depois veio aquela técnica que se tirava um filete de pele e tirava os folículos. Hoje, a técnica, como foi feito no meu cabelo, é a FUI. É esse mesmo nome? Exatamente, é esse mesmo o nome, né? Como tudo na medicina, em todas as áreas também, né? A gente vai tendo evoluções dos processos, né? Hoje, a técnica mais utilizada é a técnica FUI. O que significa técnica FUI? Nós retiramos a unidade folicular. Então, vamos retirar fiozinho por fiozinho, um por um. São cortes muito pequenos ao redor só daquele fio. Então, toda a área doadora ela passa por um processo de extração, onde os fios são retirados um por um, né?
e essas unidades foliculares, elas partem da área doadora para a parte que está calva, e é assim que a gente faz a redensificação capilar. E a unidade folicular pode ter mais de um fio de cabelo? Pode ter mais de um fio de cabelo. Quando a gente fala de unidade, a estrutura capilar, né, ela é composta por um bulbo que, no linguajar muito simples, é como se fosse a raiz do fio, né? E aí nós temos as hastes, né, do fio, que pode ter de 1, 2, 3, 4, a gente já viu até de 7 fios, né? Então, resumindo, de uma raiz, de um bulbo, nós podemos ter de 1 a 7 fios, né? É óbvio, quanto mais idoso for o paciente, como toda célula do corpo, o cabelo também vai diminuindo, né, a sua potência, né? Então, se eu faço um transplante de um paciente de 60, 70 anos, eu espero que essas unidades foliculares elas tenham menos fios do que um paciente que tenha 20, 30 anos. É um procedimento doloroso? Não era para ser. Infelizmente, a gente encontra alguns pacientes que relatam que passaram um pouco mais de dor, né? Mas é um procedimento com anestesia, né? Então, tudo vai de uma anestesia bem feita, achar os pontos corretos para se fazer o bloqueio, né? De modo geral, anestesiou, Sim. acabou a dor ali. Né? Uma coisa que até ocorreu agora, essa semana, aqui na barbearia, um cliente que tem um cunhado que fez um transplante ou implante, e ele passou mal e teve que ser entubado. Essas intercorrências acontecem, e se acontece, a clínica, o local que o doutor opera, tem condições de dar um suporte para uma intercorrência dessa? Isso. O transplante ele não deixa de ser uma cirurgia. O transplante é considerado uma cirurgia minimamente invasiva, né? Sim. E por ser uma cirurgia, tem as exigências no ambiente que ele pode ser feito, né? Então precisa ser um ambiente médico, né, que tenha alvará sanitário, ou seja, a vigilância sanitária fez a inspeção, tem que ter um registro no CRM, então o CRM foi, checou se está tudo certo, se aquele ambiente ele condiz com as normas que são exigidas, né? E por que isso? Porque, como todo procedimento, há riscos, né? Sim. É um corpo humano, nós temos respostas diferentes, a mesma dose que faz efeito para mim, não é a mesma dose que faz efeito para você, sim, sim. Né? Então, hoje, para fazer o transplante, nós oferecemos também uma sedação endovenosa, né? Nessas vezes, temos o médico anestesista junto, então nós vamos fazer uma sedação endovenosa. O paciente deita, dorme e acorda só no final. Extremamente confortável para o paciente, porém precisa ser feito com responsabilidade, né? As intercorrências, como em qualquer outro procedimento, podem acontecer, por isso que é importante os exames pré-operatórios serem feitos, estar num ambiente seguro que tenha as normas exigidas hoje, né? Seja de vigilância sanitária, seja de inspeção do próprio CRM, para que caso aconteça, o ambiente tenha condições de prestar todo o suporte necessário. Né? Nós estamos numa era que infelizmente, todos os dias a gente recebe alguma notícia de algumas clínicas que não tinham a adequação, a estrutura necessária. Então, vale muito hoje do paciente olhar certo onde vai fazer, se tem as normas, informações buscar informações sobre o médico, sobre a clínica, né? Ver Exatamente. Pessoas que já fizeram. É a mesma coisa das mulheres que fazem, que a gente vê de vez em quando algumas barbaridades, né? A pessoa posta nas mídias sociais e o pessoal vai lá e, inclusive aqui perto teve um caso muito tenebroso de uma clínica que ocorreu um óbito aqui no Campo Belo há um tempo atrás, por conta dessa exposição na mídia, e as pessoas não procuram saber se a pessoa realmente tem condições de fazer aquele procedimento e se é certificada, né? Exatamente. Muito bem válido a sua posição. Eu acho que hoje nós, como profissionais, né, que nós temos esse, não vou falar esse dever,
Mas eu acho que talvez essa cidadania de a gente aproveitar esses canais, redes sociais, né? E a gente levar essa informação para o público em geral, né? É, por que se arriscar, né? Sim. Óbvio, algumas clínicas oferecem o serviço mais barato, mas justamente porque não adequam, né, ao que precisa ser adequado. Mas com a saúde, Não se brinca. não se brinca, É né? verdade. Infelizmente, nós temos casos de óbito, sim, com pacientes de transplante capilar. Graças a Deus são raros, mas existem. Então é necessário, né? Essa avaliação, saber se o local se adequa ao que é exigido, né? E para que a gente consiga. Muitas vezes o transplante é um sonho de um paciente, né? Sim. Eu já fui operar pacientes que falaram, doutor, estou juntando dinheiro há 3 anos para conseguir fazer. Hoje é um dia esperado, né? Sim, sim. E então Porque fazer a isso da calvície, melhor ela maneira. incomoda muitas pessoas, né? No meu caso, não incomodava tanto, mas eu conheço pessoas há 40 anos cortando cabelo diariamente, e principalmente de público masculino. A gente vê, tem pessoas que se incomodam muito, muito mesmo, e busca alternativas como prótese, né? Como o transplante. Doutor, e me diga uma coisa, demora muito? O tempo, ele é condicionado ao tamanho da calvície? Você fala o Tempo, resultado, o não, tempo o da tempo da cirurgia cirurgia. é condicionado ao tamanho da calvície. Só aproveitando um pouquinho, fazendo um comentário em cima disso, o cabelo hoje representa uma estética, uma harmonia do rosto, né? O paciente fica mais jovem, né, com o cabelo. E a gente está numa era que as pessoas se cuidam, né? Sim. Então, o transplante tem crescido por isso, pela segurança, pelas boas taxas de entrega, né? Nós temos excelentes clínicas, excelentes profissionais no Brasil, né? Nós somos tidos como um país que tem uma estética altamente qualificada. E então a gente está tendo essa acessibilidade, né? Por parte do público em geral. Então, deixa mais novo. A gente chega a comentar que o paciente faz um transplante, ele chega a rejuvenescer de 5 a 10 anos, né? E o que isso representa para o paciente? Ele vai se sentir melhor, autoestima melhor, isso se reflete no trabalho, uma segurança profissional melhor, Sim, né? sim, sim, O paciente estando bem, ele leva um humor melhor para dentro de casa, para o trabalho, autoestima. Então uma coisa começa a puxar a outra. Sim. Muito comum eu pegar algum paciente que vem fazer transplante e o cabelo começa a crescer, começa a melhorar, o paciente começa a melhorar a autoestima, acaba entrando numa academia, entrou na academia, ele começa a fazer um acompanhamento nutricional para se alimentar melhor, Sim. consegue emagrecer, ter o corpo mais saudável. Então isso vai acabando virando uma cascata, né, de bem-estar para o paciente. Exatamente. É satisfatório, Sim, né? sim, É satisfatório. São as partes Não, que... você se olhar no espelho e onde não tinha cabelo, ter cabelo é uma coisa muito bacana, muito legal. E como você falou, no meu caso, muda até o rosto. Muda o rosto, né? A pessoa olha e fala, mas tem alguma coisa diferente em você. E realmente é muito satisfatório. Doutor, me fala uma coisa, cabelo afro. A gente vê pouco na mídia, nas mídias sociais, pessoas de cor preta ou negro fazendo transplante capilar. Existe alguma dificuldade, alguma coisa contrária ou não? Miro, existe. A anatomia do cabelo afro, esse é um termo que nós usamos científico, médico mesmo. Sim. A gente trata esse cabelo como um cabelo afro, porque ele tem as peculiaridades. O que é a peculiaridade de um cabelo afro? É um cabelo mais arredondado, né? Ele tem a sua ondulosidade, né? Então, para que a gente consiga fazer a extração desse fio, nós temos que ter uma técnica diferente de um cabelo liso. Porque como que acontece o processo de extração do fio? Nós pegamos o fio que existe e nós fazemos um corte ao redor do fio, né? Nós temos chama pancha, a peça se chama pancha. É um cone com uma lâmina na como se fosse a ponta. serra-copo. Exatamente, ela vai vir e vai cortar ao redor do fio. Sim. Como o cabelo afro ele é mais aspiral, ele é mais arredondado, nós temos que ter um diâmetro maior, né, para que a gente consiga tirar.
e uma técnica mais apurada, porque senão a gente corta esse fio. Ou também prejudica os do lado, né? Exatamente. Se a gente corta esse fio em qualquer lugar, nós perdemos esse fio para extração. Então, o transplante afro, ele exige uma técnica mais apurada, profissionais mais treinados, né, para que a gente consiga entregar um resultado satisfatório. De modo geral, o cabelo afro, o negro em si, tem menos tendência a ter calvície. Isso faz parte até da genética, né? Nós temos mais... A calvície ela é mais comum no caucasiano, no homem caucasiano. Sim. Então, talvez por isso seja um pouco menos difundido, mas existe, nós temos muitos pacientes também, e a técnica, desde que bem feita, a gente entrega um resultado de excelente qualidade também. E mulheres, faz o transplante? Mulheres, Eu tenho visto algumas, eu acho que o doutor já fez algum? Eu já fiz, Só já. preenchimento aqui e tal. O transplante para a mulher não é a primeira opção. Por que que não é a primeira opção? Porque é difícil a mulher raspar o cabelo, né? Nós temos técnicas que hoje que nós não precisamos raspar o cabelo. É uma opção. Porém, a gente não consegue talvez entregar a mesma densidade que nós faríamos raspando o cabelo, né? E a mulher, qualquer região que a gente raspa, isso pode representar uma autoestima para a mulher. Então, a primeira opção para a mulher é a gente tentar um tratamento de estabilização, a gente tentar otimizar esse cabelo. Mas existem sim, fazemos transplante em mulher, não é a mesma frequência que homem, mas ele existe, e desde que bem planejado, bem alinhado, a gente consegue entregar excelentes resultados também. Uma pergunta sobre mulheres, sobre o transplante mulher, é que quando você fala, hoje nós já fazemos sem raspar o cabelo, é onde vai colocar, porque para tirar, o cabelo tem que ser raspado, né? Isso. Para tirar o folículo, ele tem que estar bem curtinho, raspado. Nós temos técnicas hoje que não exigem a raspagem do cabelo para extração. Mesmo para extração? Até para extração, né? Tudo vem se modernizando, né? Está sendo muito utilizada? Não. É indicada para todo paciente? Também não, né? Nós tem a possibilidade de fazer, mas são pacientes que precisam ser avaliados antes e a gente consegue entregar muito menos folículos, né? Numa técnica sem raspar. A densidade, a gente não consegue entregar a mesma densidade, né? Então isso é discutido com o paciente, nós precisamos deixar tudo alinhado, né? Então precisa ser uma área menor. No caso da mulher, isso cabe bem, né? Sim. Tem a possibilidade de fazer. É a técnica que eu optaria para você, por exemplo? De forma alguma. Não. Né? Nós poderíamos ter feito o seu transplante sem raspar o seu cabelo? Poderíamos. Hoje você estaria com essa densidade de cabelo? Não estaria, né? Então isso tudo precisa ser alinhado com o paciente, né? A gente joga na balança, prós e contras, e a gente vai acabar resolvendo juntos, né? O paciente me ajuda na maioria das vezes a resolver isso aí, se a gente vai fazer ou não. Já que você falou do meu, né? Eu vou dar um testemunho aqui. A pergunta se dói, né? Se é doloroso. No meu caso, não doeu. Não tive nenhuma intercorrência de dor, a não ser o incômodo nos primeiros 5 dias para dormir. Porque você tem que recostar teoricamente, você deita e põe a cabeça no travesseiro. E aí você não pode, porque exatamente foi tirado da parte de trás ou da lateral os folículos para colocar na parte de cima. Esse foi o único incômodo meu. E, no caso meu também, teve uma leve, como que fala? Um inchaço, né? Que é aquele inchaço que você mesmo falou, que se eu, por exemplo, eu vim trabalhar no 2º dia, já estava trabalhando aqui. Então, acho que, no meu caso, eu não fiz o certinho, de ficar uns 4 dias em casa, né? E esse inchaço é decorrência da anestesia, né? Isso, decorrência da anestesia. Óbvio, esse pós-operatório ele depende muito do paciente. Quem dera se todos os pacientes fossem como o Dr. Miro, né? Totalmente exemplar aí no cuidado, né? Voltei lá no 2º dia, né? Para fazer o curativo, lavar, né? Esposa também dando total suporte, né? É o tipo de paciente que a gente gosta de trabalhar, né? Porque bem cuidado, o resultado vem. Sim, né? sim. Até a gente foi antes de começar, a gente olhou as fotos, né, Miro? Sim. Do seu pós, comparando vamos com hoje. Vamos colocar aí as fotos, né?
Depois vamos colocar de como eu estava e como estou hoje, para ver a diferença é muito grande, né, doutor? É. E foram 8 meses, né? Que foi em Hoje, junho, tá quase 8 meses, né? quase 8 meses, né? Dia 10 agora vai fazer 8 meses. 8 meses. Quer dizer, Então nós temos aí 4 meses ainda de crescimento folicular para que a gente chegue no resultado final. Então, desde que bem feito, desde que bem cuidado, esses fios vão aparecer. Né? o resultado final é 1 ano. Resultado final na região frontal, 1 ano, e região de vértex, que é a região da coroa, 18 meses. Por que essa diferença, doutor? Nós temos uma diferença, é uma parte da fisiologia do corpo mesmo, né? O couro cabeludo ele é irrigado, né? Tem vários vasos, e a parte da coroa é uma fase terminal da irrigação. Então, o sangue que chega nessa região do vértex da coroa, ele é mais pobre em oxigênio do que o sangue da frente. Então, resumindo, chega um pouco menos de oxigênio nessa região do vértex, então os fios demoram um pouco mais para crescerem. Né? E o ditado popular aqui na barbearia, a gente sempre ouve, hereditário, o meu avô materno era calvo, pelos seus estudos, qual o fator predominante para calvície? Com certeza a hereditariedade, não é só ele, tá? Nós temos hoje várias possíveis causas para a calvície. A principal, com toda certeza, hereditariedade, genética, né? O gene da calvície, ele pode pegar hoje 5 gerações. Puxa vida. Então você, por exemplo, pode ter puxado o gene do seu pai ou da mãe, que seria Sim. a primeira geração, né? Avós, bisavós, Sim. né? E vem de pai ou mãe. Às vezes é muito comum, doutor, não puxa da mãe, né? Isso eu só puxo do pai. Não. A genética ela serve igual para os dois lados, né? Agora, a genética é a principal. Agora, temos outros fatores também que podem levar à queda de cabelo. Um muito conhecido, né? Ultimamente vem sido bem tratado. Quando a gente tem uma calvície, a gente tem uma vasoconstrição. O gene da calvície ele também se manifesta fazendo uma vasoconstrição nessa região de couro cabeludo. O que é isso? Para de chegar oxigênio, né? Chega oxigênio? Chega, mas chega menos. Então o fio também começa a morrer por hipóxia, que é a falta de oxigênio. Óbvio que isso é a longo prazo. Sim. Não é do dia para a noite, não é de um ano para o outro, mas ele vem acontecendo, né? Tanto que um tratamento de um pós-operatório bem feito, ele também tem medicações que vão aumentar a oxigenação nessa região. Porque o fio, já puxando um gatilho, o fio implantado pode morrer? O fio implantado pode morrer. Por que ele pode morrer? Uma das respostas é isso. Se a gente não tiver nenhuma medicação que volte a aumentar a oxigenação nessa região que foi implantada, esse folículo implantado pode voltar a morrer por hipóxia, por falta de oxigênio. Por conta dele... mas as pessoas dizem que é o seguinte, que o cabelo retirado da área doadora, ele implantado no alto da cabeça, ele não cairá porque ele não iria cair onde ele estava. Ele traz o DNA que não cairia. Isso é verdade ou não? Isso é verdade. Isso é verdade. Ele não... Um exemplo. Fio implantado cai, doutor. Esse fio que a gente vai tirar da região e vai colocar em cima, ele vai morrer. Fatores da queda. O primeiro, o principal, é o da genética que a gente conversou. Sim. É um hormônio da calvície que age no cabelo e vai afinando esse fio, e de tanto afinar ele vai e morre, né? Por ação desse hormônio, o fio não vai cair mais. Entendi. Porque esse fio da lateral da área doadora, ele não tem a genética, ele não tem o receptor. Sim. O hormônio não consegue agir nele. Porém, pela hipóxia, pela falta de oxigenação, esse folículo pode morrer. Então, um exemplo, você já deve ter pegado algum paciente aqui na sua barbearia, 40 anos, né, Miro? Muito tempo, mais de 40. E seus colegas aqui que trabalham com você também. E o Robertão. Que vocês devem pegar algum paciente que fez o transplante, o cabelo ficou cheio, às vezes esse paciente comenta que não fez uso de medicação, alguma coisa, e esse cabelo começa a ralear, entende? Sim. Às vezes é paciente que era totalmente careca, então ele só tem fio implantado, e esse fio implantado começa a cair, né? Entendi. Então... Porque tem que ter um acompanhamento pós, né, doutor? Porque é fundamental. O que eu tenho visto? É fundamental. Eu tenho
vários clientes meus, porque o implante capilar nos últimos 5 anos, vou dizer 5 anos, ele cresceu muito. Então tem bastante clientes aqui que fizeram com vários médicos e eu pergunto, ei, tá fazendo algum tratamento? Tá passando alguma coisa? Ah, não, o médico não passou nada. E quando eu fui fazer com o doutor, saiu lá com uma receitinha, ó, tem que fazer isso, fazer aquilo, minoxidil 2 vezes por dia, isso, mais aquilo, né? Eu ainda volto na clínica para fazer aquelas aplicações de plasma, né? E que também ajuda, né? E eu vejo clientes meus que não fizeram nada, já fazem, sei lá, 2, 3 anos que nunca fez nada, não tomou nada, não passa nada. E eu fico falando, poxa, mas será que... Por quê? Será que é um... Porque quando eu entro nas redes aqui, que eu acompanho alguns médicos, né? Que tem vários aqui que a gente acompanha, a maioria fala, olha, se não fizer o tratamento, o resultado não vai ser o esperado. O tratamento tem que continuar. Inclusive tem médico, acho que o doutor também, que pede por um tratamento antecipado, alguns meses antes, para já começar um tratamento para quando chegar na época do implante já estar um pouco mais fortificado, não é isso? Cada caso é um caso, ele precisa ser avaliado antes. Todos os pacientes precisam fazer tratamento prévio ao transplante? Não, Sim. não. O que é avaliado, né? A gente vai avaliar se esse fio tem condições de ser extraído. Se for um fio que está sendo agredido há muito tempo, é um fio mais fino, ele pode se romper durante o processo de extração, ele realmente se parte, né? E a gente vai perder esse fio. É um fio a menos que nós vamos implantar. Então esse fio precisa ser tratado. Agora, se nós temos uma área doadora que está sadia, que o diâmetro dos fios, né? Nós, durante o processo, a gente pega esse fio e a gente avalia o diâmetro desse fio, né? Medidas nanômetras, né? Então, se esse fio é um fio grosso, é um fio resistente, nós conseguimos fazer processo de transplante sem um tratamento prévio antes, né? Cada caso é um caso. A gente recomenda que passe a avaliação. Sobre o tratamento pós-cirúrgico. Importantíssimo, fundamental, né? Um resultado como o seu, por exemplo, ele não se deve somente ao processo cirúrgico no dia da cirurgia, não é isso. O pós-operatório ele é fundamental, né? A gente precisa tratar bem. Quando eu quero conversar com os pacientes de um modo simples, né? Eu comparo o folículo implantado como uma mudinha de uma árvore, né? A gente plantou a mudinha da árvore ali, que é o folículo em si, a gente tem que aguar a mudinha, senão ela morre. Sim. Nós também temos que umedecer esse folículo para que ele não resseque, não venha necrosar por conta disso, né? E uma série de medidas que a gente vai conseguir chegar nesse resultado satisfatório e almejado. Doutor, me fala uma coisa, o transplante é só de cabelo ou consegue fazer em outras regiões, tipo barba, sobrancelha? Esses dias eu vi que sobrancelha, dá para fazer? É mais ou menos o mesmo princípio? Não? Dá para fazer. São técnicas diferentes, mas a gente consegue fazer. Barba tem sido muito procurado. Óbvio que o cabelo domina. O transplante de cabelo domina, foi o primeiro que surgiu. Em seguida veio da barba. Barba também tem ascensão. E o resultado da barba ele é sensacional. É uma região que é bem irrigada, nós temos excelentes resultados, tá? E mulher tem procurado muito transplante de sobrancelha, né? Então, quando a gente fala em transplante de sobrancelha, a gente inverte. Aí a gente tem mais de 90% e tira do próprio público cabelo. E tira do próprio cabelo. Sim, né? Sim. Óbvio, a gente vai atrás de um fio bem parecido. O fio da sobrancelha ele é um fio mais fino do que o cabelo em si. Sim. Então, na hora da extração, a gente procura cabelos mais fininhos. Geralmente, essa região da nuca, nós temos cabelos mais finos. Então, é feita a extração dos fios dessa região, da própria mulher, da própria paciente. Até não atrapalha muito no pós, né? Porque o cabelo comprido até tamparia a área doadora. Totalmente imperceptível, Miro. Uma recuperação rápida e taxa de sucesso aí excelente. E só para complementar, agora está surgindo o transplante de cílios também. Ah, é? É mais recente... poucos profissionais estão dominando a técnica, mas ele também está chegando, né? Poxa. Quando a gente fala de transplante de sobrancelha, técnica diferente do transplante de cabelo, né? Sim. Mas a técnica também tem entregado excelentes resultados. E dá para direcionar o fio, o caimento do fio no
quando você planta o fiozinho, dá, porque a sobrancelha é sempre, ela não é para frente, né, com um cabelo. Dá para fazer esse processo? A gente costuma brincar entre nós médicos, né, cirurgiões de capilares, que essa é a assinatura do profissional. A técnica é a mesma, né? Então, na maioria das clínicas que você for, a técnica flui hoje. Sim. Os resultados ficam todos iguais? Não, nenhum resultado vai ficar como o outro. Então, como toda cirurgia estética, né? Vai fazer uma rinoplastia, mexer no nariz, em cada profissional que você for, em cada cirurgião plástico, é um resultado diferente. O transplante capilar também. E por que isso? Porque é manual. Então, nós direcionamos para onde o fio vai sair. Então, angulação, direção, quantidade de fios implantados, né? Então, isso vai mudar de profissional para profissional. Então, a gente tem total autonomia nessa direção dos fios e quantidade. Outra dúvida, doutor. Tem pessoas, homem principalmente, que tem a área doadora pequena. E aí a gente vê pessoas que podem tirar da barba ou até dos pelos do peito, né? É válido isso? O cabelo do peito, principalmente, ele vai crescer? Ele vai ter vida longa igual um cabelo normal ou ele vai ser mais curtinho igual ele é no peito? Miro, é uma outra pergunta que acontece muito no consultório. Por quê? Tem paciente que não tem área doadora boa. A primeira opção de extração de fio é o fio da cabeça. Sim. Por quê? Para que o transplante fique o mais natural possível, né? Porque a gente não consegue mexer na anatomia do fio. Eu consigo retirar da barba e implantar na cabeça, consigo retirar do peito e colocar na cabeça também. Nós chamamos isso de body hair, né? É a extração dos folículos do corpo. Entendi. Mas a gente não mexe na anatomia do fio. Ou seja, esse fio da barba que vai ser retirado da barba, ele continua crescendo na mesma anatomia na cabeça. Sim. O do peito, na mesma situação. Ele vai crescer na mesma anatomia. Então, é necessário também uma expert do cirurgião ali, capilar, para que a gente não deixe esses folículos aparentes, né? Então, porque ele fica mais... Vai dar diferença entre o cabelo da cabeça, porque eles, na maioria das vezes, são mais crespos. Exatamente. Né? Então, o que a gente costuma fazer? A gente vai camuflando esse fio no meio dos fios da cabeça para que a gente consiga entregar um resultado ali que ele não aparente, um esteticamente harmônico, algo que soe como natural. Mas é possível sim, resumindo a sua pergunta, é possível sim e tem sido muito utilizado. Por isso, Miro, que... Qual é a época ideal de fazer o transplante? Né? É uma pergunta uma época ideal muito comum. O que a gente orienta? A gente orienta não deixar a calvície se avançar muito, né? Por quê? Se a calvície avança muito, a área calva vai ser grande. E às vezes a área doadora do paciente não consegue fornecer fio suficiente para que a gente consiga cobrir aquela região. Uma dúvida que as pessoas têm, doutor, muitas vezes... aqui, que é o nome que se dá, é hairline, né? Que é a linha do cabelo, né? Isso. Quando a pessoa perde esse cabelo, desaparece essa linha, né? Eu vi que você tem uma medida, né? Que você mede exatamente do local que era a linha e que é uma métrica, uma medida, como que eu vou dizer? Esteticamente harmônica. Esteticamente harmônica. Mas você lembra que você falou que tem uma medida daqui, que tem a... Como Exato. que é aquilo? É a do vitruviano, não é? Do homem vitruviano? Isso, do homem vitruviano. Vitruviano. Por que o Vitruvian ele é utilizado como simbologicamente ele acabou, né, representando isso? Porque ele representa a medida exata. Né? O homem vitruviano. Então, o que nós fazemos? A gente tira medidas do próprio rosto, nós chamamos de a regra dos terços. No que a gente vai fazer isso? A gente vai deixar seu rosto proporcional, né? A gente vai tirando medidas do rosto para que a gente deixe a testa com uma altura harmônica ao restante do rosto, né? Então, tem a altura correta para a gente começar a implantar os folículos. Óbvio, tem uma margem, a gente pode subir ou descer, né? Tem uma margem que a gente pode chegar, mas a gente tem uma medida padrão ali. A intenção né, a gente tentar entregar um cabelo o mais natural possível,
né? Óbvio que a gente se preocupa como um todo com a cirurgia, né? Mas o que eu tento me destacar, né, no mercado é isso. A gente tentar entregar um resultado que aparente ser natural, que não aparente ser transplante, né? E algo que fique esteticamente harmônico com o rosto do paciente, né? O que mais incomoda os clientes no salão, na barbearia, é quando olha um implante e fala, nossa, mas está muito retinho, né? A hairline aqui. E no meu caso, o que eu vejo e que as pessoas veem é natural isso daqui. Lógico que onde não tinha cabelo, hoje tem. Você vai falar, mas aí tem. Mas é bem natural, é bem espaçado. E é uma técnica também essa, né? Porque não falando mal dos turcos, né? Os implantes da Turquia, eles são bem marcados, assim, a hairline, né? E aí, quando a pessoa olha, fala, nossa, tem alguma coisa diferente. Chama atenção ao contrário, não porque não é mais calvo, mas é porque a linha é muito marcada, né? Isso. É o famoso cabelo de boneca. Sim. Não sei se você já ouviu. Sim, Por quê? sim. Porque a boneca, o fio é implantado reto, É. né? A hairline é reta. E a gente, de forma natural, ninguém tem cabelo reto, né? Sim, Então, sim, sim. é necessário, a gente chama isso de irregularidade da hairline. Sim. Então, é a gente entregar uma hairline que ela tenha diferenças de implantação de folículos ali. Sim, Pra gente sim. tentar chegar num cabelo natural. E óbvio, por isso que vai fazer um transplante capilar, procure fotos, converse com alguém que tenha feito, tente descobrir, porque isso muda de profissional para profissional, né? Entendi. É um trabalho manual, e então cabe ao cliente tentar se identificar com aquele, como se identifica com um cabeleireiro. Acho que você deve ter cliente aqui há 40, 50 40 anos, né? É uma Filho já identificação. casou, já tem a terceira geração, quarta Exatamente. geração. Então, é uma identificação com o profissional do transplante capilar também. Uma coisa que eu gostaria de perguntar para deixar claro para as pessoas. Bom, decidi ir hoje na clínica, marcamos lá, fiz o transplante, saí de lá às 7 horas, 6 horas ou 8 horas após. Como é esse trâmite? Posso voltar a trabalhar? Não posso? Posso dirigir? Posso usar boné? Qual é essa matemática aí? Como é na prática que o doutor diz para o paciente? O que ele tem que fazer? Uma das vantagens que a técnica nova tem é a retomada ao trabalho rápida, né? Com certeza é um dos motivos do transplante capilar hoje estar em ascensão, porque o paciente consegue. Você retornou no segundo dia. Eu retornei no segundo dia, mas o meu rosto deu uma inchada, né? É óbvio, a gente pede o recomendado, a gente pelo menos uns 5 dias em casa para as atividades para o presencial, para voltar para o presencial, pensando um pouquinho nisso, né? Mas talvez a gente interfira um pouco nessa questão do edema, né? Sim, como um todo. sim. Mas hoje está tudo muito rápido, né? Paciente que está de home office, no dia seguinte esse paciente pode voltar a trabalhar, né? Sim. Algum paciente que, às vezes até no seu caso, um paciente no presencial acaba voltando no segundo dia, a gente pode ter um pouco de edema, mas o paciente consegue voltar, né? Ele volta para as atividades laborais. Rapidinho, né? Rapidinho. Essa técnica, por ser retirado fio por fio, a gente tem uma cicatrização extremamente rápida. É o que difere da técnica antiga, né? Como você comentou, antes a gente tirava um tampão da cabeça, um Sim. retalho, e a gente suturava, pegava a parte de cima e a parte de baixo. Juntava e fazia fica aquele sorriso. Exatamente. Risco maior de infecção, ficava uma cicatriz enorme, paciente com muito mais dor, retomada ao trabalho mais demorado, né? E sem contar que a gente conseguia menos fios, então era um resultado limitado. Então essa técnica veio, teve uma aceitação excepcional, né? E a cada dia ela vem sendo mais complementada. Outra pergunta, dá para fazer 2 vezes? Porque eu, por exemplo, tenho um cliente que foi numa consulta e na consulta, olha, nós vamos fazer, fica X, tal. Quando ele chegou no dia, falaram para ele, olha, a sua calvície é muito longa, nós vamos ter que fazer em 2 etapas. Então nós vamos fazer só a frente e daqui a uns anos você volta para fazer a parte de trás, né? Do cabelo dele, né? E ele ficou meio chateado, porque quando ele tinha feito a consulta, não foi falado isso, né? Foi feito. Então ele ficou com o topete, a parte da frente bem densa,
e a parte de trás está bem rala, porque o cabelo dele está bem fininho, né? Dá para fazer mais de um? Lógico que você vai falar que a área doadora tem que ser compatível, né? É isso, exatamente. O segredo vai fazer um ou dois, vai depender da área doadora. Se for duas coisas são fundamentais nesse caso. O tamanho da calvície, porque se for uma calvície menor, eu preciso de menos fios para cobrir. Se for uma calvície maior, preciso de mais fios para cobrir. Sim. Então, tamanho da calvície é uma. A segunda, a área doadora. Eu tenho uma área doadora cheia, boa, alta densidade, né? Então, às vezes ela consegue. Eu já fiz pacientes com grau 7, que é aquele paciente que é totalmente calvo, que não tem praticamente fio nenhum, e a gente já conseguiu cobrir toda essa extensão numa única cirurgia. O que foi o fator dele responsável por isso? A área doadora, né? Sim. Então, a área doadora é fundamental. Então, é por isso que a gente comenta. Idade certa de fazer. Quanto antes, melhor. Porque a gente vai cobrir, a gente vai entrar com medicação para estabilizar a calvície, não deixar a sua calvície avançar, né? E aí a gente consegue entregar um resultado mais cheio, né? Mais fechado, alta densidade, com certeza é melhor para o paciente. Tem uma clínica no sul do Brasil que eles se dizem a clínica que faz mais alta densidade, que colocam mais número de folículo. Isso influencia em quê? No preço, no valor do serviço ou na área doadora? Porque eu já vi casos deles que coloca, sei lá, a última vez, eu não sei se eu vou falar mentira aqui, mas 20 mil fios, uma coisa assim, bastante mesmo. Qual a dificuldade técnica para isso? A gente tem que ter uma área doadora boa e nós temos que ter uma técnica bem apurada para que a gente consiga tirar essa quantidade de folículos, né? É óbvio que esses transplantes em alta densidade que nós realizamos, eles exigem um cuidado maior no pós-operatório. Por que que exige? Se eu estou implantando mais folículos naquele tecido, eu preciso oxigenar todos esses folículos. Senão pode faltar oxigênio, faltar sangue, faltar oxigênio, e esse folículo acaba morrendo por falta de oxigenação. Tanto que as normas que nós temos que seguir, ela tem limite de quantidade de folículos que a gente pode implantar por centímetro quadrado, né? Nunca podemos implantar mais do que 60 folículos por centímetro quadrado. Por quê? Existe uma norma. Existe uma norma. Por que que nós não podemos? Porque mais do que isso, os estudos provam que a gente não consegue fornecer oxigênio suficiente para a gente manter esses folículos viáveis. Entendi, né? entendi. Então isso exige um cuidado, um acompanhamento do paciente, né? Uma dedicação do paciente e uma orientação bem feita, né? Entendi. Não quer dizer... Nós temos excelentes clínicas, né? Que trabalham com alta densidade, entregam excelentes resultados. Eu trabalho com alta densidade, né? Mas não é só colocar o fio. Entendi. Esse fio precisa ter suporte depois, né? A gente tem que trabalhar essa cicatrização, a gente tem que trabalhar essa oxigenação, cuidado para não ter atrito para sair, né? Sim. Então exige esses cuidados no pós também. Doutor, falando em alta densidade, no meu caso não foi necessário alta densidade? O seu caso, Miro, acho que depois a gente até pode colocar um pouco de uma imagem para a gente representar. Sim. Nós tínhamos na região central da sua cabeça, você ainda tinha cabelo. Então, como você já tinha cabelo, essa região não foi necessário alta densidade. Sim. Né? Então, a gente redensificou. Eu coloquei mais folículos, mas diferente das entradas. As entradas não tinha nada de fio, Sim. então as entradas foram alta densidade. É certo eu falar que os folículos com mais cabelos, eles são colocados mais na frente e os de menos fios mais para trás, ou não? Ou não dá para medir isso na hora que está implantando? Isso tudo faz parte de um controle de qualidade para que a gente consiga entregar um fio natural, um resultado natural. O cabelo em si de uma pessoa que não tem calvície, como que ele funciona? Os primeiros fios implantados são os folículos de um fio. E aí a gente vai aumentando a densidade.
2 fios, 3 fios, Ah, é o contrário do que eu pensava. 4, 5, 6, 7 Sim. fios por folículo, né? Entendi. Então, quando a gente vai fazer um controle de qualidade num padrão ouro de um transplante capilar, a gente tenta seguir essa mesma linha, né? Então, isso acontece durante o processo de extração, né? Eu estou fazendo a extração desse folículo, estou retirando esse folículo e tem os assistentes que estão na bancada avaliando folículo por folículo, se ele está viável, né, para que seja implantado e a quantidade de fios. E eles são separados. Eu tenho um montinho dos folículos de 1 fio, Sim. um montinho dos de 2 fios, de 3 fios. E quando a gente for começar a implantação, eu vou seguindo essa sequência. Entendi. Então, eu começo implantando o folículo de 1 fio. Ah, Passo para eu 2. pensava que era o contrário. Isso. É. Então a gente vai aumentando essa densidade. Isso tudo é algo que deixa o cabelo com uma estética melhor, aproximando mais de um cabelo natural. Que legal, doutor. É Olha, interessante, eu pensava o contrário. Eu pensava por conta da densidade que os com mais fios seriam na frente e os de menos na parte de trás. Muito legal. E, doutor, outra coisa que no meu caso eu achei muito interessante foi colocar aqui nas têmporas, né? E daí você Isso. puxa mais o cabelo para frente, porque tem muitos que você só coloca em cima e a testa fica lá para trás, né? Eu achei muito interessante esse um dedo e pouco de cabelo que foi colocado aqui, né? O cabelo natural, um homem que não tem calvície, ele tem o folículo nessa região das têmporas. Sim. Nós chamamos essa região aí de recesso lateral. Certo. Então, quando a gente vai tentar fazer uma restauração, a gente também implanta alguns folículos aí. Óbvio que exige um certo cuidado a mais. É uma região que é mais delicada para se implantar os fios, a estética, o modo de implantar, ele precisa ser minucioso. Mas a gente conseguindo restaurar isso aí, a aparência do paciente, a estética do paciente também fica mais jovem. Fica melhor, né? Isso. Porque puxa mais, né? Eu tenho... Tudo que eu tô falando aqui são casos que eu vejo aqui no dia a dia, na barbearia. Tem um cliente meu, muito amigo, que o dele... Eu imaginei que se tivesse colocado um dedo de cada lado de cabelo, ele ficaria totalmente diferente a aparência. Quando a calvície começa, Miro, é óbvio que nem todos os pacientes seguem a mesma linha, mas de modo geral a calvície começa sempre pela hairline, tá? Então a gente vai perdendo essa linha, essa primeira linha de folículo e a gente vai perdendo os folículos do recesso lateral, né? Isso de modo geral. Alguns pacientes começam pela coroa, mas é a minoria. Então, quando a gente começa a perceber uma queda desse fio, uma diminuição desse fio do recesso lateral, muito provavelmente esse paciente já está começando com algum processo de calvície ali. Ô, doutor, deixa eu te falar uma coisa. A coisa mais chata do transplante são os 3 primeiros meses. Que eu até te incomodava lá, doutor, mas cadê meu cabelo? O cabelo não tá aparecendo. E aqui no meu caso, na barbearia, os clientes falam, te enganaram, aí não tem cabelo, não vai aparecer. Quanto tempo demora para o resultado aparecer? No meu caso eu já sei, mas gostaria que você explicasse. Isso. Miro, esse cabelo que a gente vai implantar, ele cai primeiro. Então ele... Isso é importante dizer, que as pessoas acham que não cai. Então, Exato. Todo fio implantado, ele cai o fio. Ele cai primeiro, tá? Com exceção da barba. O transplante de barba pode acontecer, às vezes, do folículo ele permanecer ali. Da cabeça é muito raro acontecer. Já tive alguns que não caíram, alguns pacientes que não caíram, sim, mas eu conto nas mãos, tá? Nos dedos das mãos. Então, de modo geral, esse folículo vai cair. 15 dias depois do transplante, esse folículo começa a cair. E vai caindo aos poucos. Até o terceiro, quarto mês. Até segundo mês. Então, terceiro mês. Pior fase. Pior fase do paciente, que é a fase que, se o paciente não for bem orientado, vai ter um desespero. Segundo mês. Segundo mês. Segundo mês. Então, até o segundo mês é queda. A partir daí, os fios não caem mais e aí começam a crescer. Então, a gente vai ter um crescimento aí de 1 a 1,5 cm por mês e nem todos os fios apontam juntos. Né? Nós temos folículos aí que apontam no final do 6º mês. Eu já tive paciente que eu fui fazer avaliação e com 10 meses ele ainda tinha folículo apontando, tá? Então, por isso a gente demora para ter um certo resultado. De modo geral, região frontal 12 meses para o resultado e a coroa, o vértex aqui 18 meses. Um pouco mais tempo. Doutor, quanto custa um transplante capilar? É outra pergunta
bem feita. Hoje nós temos, né, uma oferta grande de serviço, então N preços, né? No meu O preço caso, depende do tamanho da calvície? isso, no meu caso, interfere um pouco. Uma calvície maior, a gente vai ter que ficar um tempo maior ali em Sim, cirurgia, mais um tempo maior né? em centro cirúrgico, um tempo maior com o médico anestesista, então ele acaba saindo um pouco maior. Cada caso pode ter um valor, os menores costumam ser um pouco mais acessíveis o preço. Óbvio que a gente tem um basal, porque você aluga o centro cirúrgico, né? Você tem que pagar a diária do centro cirúrgico, a diária do anestesista, a equipe, isso é um valor basal que nós temos. Sim. Mas se eu tenho uma cirurgia maior, mais tempo, né? Eu preciso estender esse horário, então a gente acaba tendo um valor um pouco maior. Sim. Ô, doutor, me fala uma coisa, assim, mais ou menos, uma média de valores hoje. No meu caso foi só a parte da frente, tem a calvície toda, mais ou menos uma média hoje no mercado ou no seu consultório, na sua clínica. Miro, hoje eu tenho duas estruturas diferentes. Eu ofereço a cirurgia em um hospital dia, então é uma estrutura mais robusta, tudo de primeira linha que a gente tem no mercado, extremamente seguro para o paciente, e tem a cirurgia em clínica também. Entendi. Né? Então a gente consegue oferecer estruturas diferentes, óbvio, todas com toda a segurança que o paciente né? precisa, com todas as certificações que são exigidas, né? Mas uma média aí, para o transplante a partir de 18 mil. 18 né? mil Um transplante maior, a gente pode aumentar um pouco esse preço, Tá. e dependendo da estrutura onde que o paciente opta por operar. O doutor tá clinicando onde hoje? Onde são as clínicas? Isso. São 2 lugares. Isso. Hoje eu tenho clínica na Vila Olímpia e tenho clínica em Alphaville. Atendo todas as semanas em São Paulo, todas as semanas em Alphaville e uma vez por mês em Minas. Ilicínia. Ilicínia, uma cidade minha grande, cidade natal, né? Minas Gerais. Ilicínia, a cidade do café, né, doutor? Cidade do café. Temos excelentes cafés lá e... Tá me devendo o café da fazenda do papai. Tá Me chegando prometeu. o café. Doutor, plano de saúde, cobre? Hoje não. Por ser considerado uma cirurgia estética, os planos não cobrem cirurgia estética. Tá? Então o transplante hoje a gente não consegue o reembolso. O que dá para ser feito? Parte de exames, avaliações pré-operatórias, né, com médico anestesista, né, cardiologista para fazer risco cirúrgico, para laudar eletro, essa parte pré-operatória a gente consegue encaminhar para o plano de saúde, sim. Entendi. E é parcelado? Porque eu tenho até um cliente que trabalha com plano de odontológico, né? A odontologia tem trabalho que são caros hoje, né? Tratamento que custa 30 mil, tal. Existem uns planos lá que eu não sei como funciona. Existe esse tipo de coisa ou não? Ou é na sua clínica mesmo, seu departamento lá que fala, olha, em 10 vezes, 5 vezes? Como que é feito isso? Miro, temos sim. Hoje nós temos parcelamento até em 12 vezes, sem juros, para facilitar para o paciente e conseguir entregar um resultado bacana. O doutor cobra a primeira consulta? Como que faz essa avaliação? Isso. A gente cobra a primeira consulta, sim, mas vamos fazer a parceria aí de longa data. Pô, poderia ter aí como fala, um bônus aí. Quem foi indicado pelo Miro, Com o doutor toda não certeza, cobraria a primeira consulta? Com toda certeza. Os clientes, seus clientes, os pacientes que verem e entrarem com o cupom Miro, Beleza, a gente vai deixar o cupom aí embaixo. Tá vendo? Olha, Avaliação gratuita. É. Avaliação gratuita e vai ser um prazer poder receber seus clientes lá. E legal, doutor, porque os barbeiros também, meus amigos, bastante conhecidos, né? Que eles também podem indicar. Eu tenho o Reinaldo, meu amigo, que tem um salão aqui embaixo no Brooklyn, que os clientes dele todos estavam esperando eu fazer no meu cabelo, né? E aí ele tem visto, pô, não, foi indicar o fulano. Então a galera, como o doutor disse, no salão eu indiquei muitos clientes já para implante, né? Porque, olha, faz. Não vou fazer. Quando faz, é outra coisa, né? E as pessoas têm muito medo. Vai doer.
não dói, vou ter que ficar careca muito tempo, né? E uma coisa também legal é que a área doadora, em uma semana ela desaparece, né, doutor? A cicatrização é muito rápida. No meu caso, foi muito rápido. Em uma semaninha já não tinha nada mais. Miriam, eu costumo brincar que a principal propaganda é o paciente que já operou, né? É o boca a boca, é acompanhar aquele resultado, né? Então as pessoas realmente esperam algum amigo, algum parente, um irmão, esperam o resultado para depois aparecerem. Hoje, o meu maior público, meus maiores clientes, eles vêm por indicação, né? Então eu acredito que o boca a boca aí funciona muito bem e é realmente isso aí, é o paciente perceber que não vai ter dor, que a área doadora vai crescer. Com uma semana o cabelo já cresceu à altura de máquina 1, então isso fica acessível para o paciente voltar para o trabalho, né? Então hoje o transplante, a gente está extremamente tecnológico, né? A gente consegue oferecer transplantes seguros, sem dor, indolores, com retomada ao trabalho rápido, né? Fazendo um parcelamento aí, se for necessário, até de 12 vezes sem juros. Então a gente está trabalhando para que deixe algo de qualidade e acessível à população. Doutor, aproveitando que já está encerrando, vou te presentear com a camiseta da Bux, nossa parceira aí Opa, legal. que é um aplicativo de agendamento de serviços, né? Os barbeiros, as barbearias usam muito. E lógico que já agradecer a Bux aqui pela participação, pela ajuda. Já estou até perdendo a voz. Mas, doutor, finalizando, gostaria que você deixasse uma mensagem aí para os clientes, amigos, ou até os barbeiros e cabeleireiros que possam indicar cliente para você, os clientes que queiram fazer o transplante. Fica à vontade. Miro, primeiramente te agradeço o presente, te agradeço a oportunidade de vir aqui, né? O canal aí, o Papo Afiado, né? Afiado. E que eu venho acompanhando também. Então, primeiramente, parabéns pela iniciativa, pelas boas matérias que têm sido feitas, né? E pela oportunidade também. Eu acho que é uma oportunidade da gente conseguir levar informação segura, precisa, de qualidade, né? E uma prestação de serviço, né? A gente trabalhar com o bem-estar da população, né? Eu sou o doutor Eduardo, mexo com transplante capilar há mais de 3 anos, já tenho mais de 1.500 pacientes operados. Um deles, o Miro, que eu tive o prazer de conhecer e acabou virando um grande amigo. E a intenção é essa, a gente conseguir entregar resultados seguros, de qualidade, com aparência natural, né? E conseguir melhorar a autoestima do paciente como um todo. Doutor, aproveitando que nós já estamos indo para o encerramento aqui, se alguém que estiver assistindo ou que assistiu o nosso episódio quiser entrar em contato, como que faz? Telefone, rede social, como é que faz para te achar? Isso, o telefone é DDD 11 8781 8013 e as redes sociais eduardo.prado, que é o Instagram. E assim que os pacientes fizerem contato, seus clientes, cupom Miro, avaliação gratuita, e vai ser um prazer poder receber seus clientes, que acaba todo mundo virando uma grande família. É verdade. Obrigado, doutor, pela presença. Um prazer. Estamos encerrando mais um episódio de Papo Afiado. Se você gostou, curta, compartilhe, passe para os seus amigos, inscreva no canal. E encerramos aqui mais um episódio de Papo Afiado. Obrigado a todos.